Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou fazer aqui com vocês o meu primeiro React e vou fazer isso sobre o vídeo chamado Conheça o VentiPro, que está no canal da Protec, que é uma apoiadora do nosso canal. Nesse vídeo, o engenheiro Conrado, ele descreve superficialmente o aparelho, mas mesmo superficialmente, você pode ver as possibilidades e as capacidades dele. Então, bora rodar o vídeo. Aliás, eu vou pedir para vocês, quem quiser ver o nosso vídeo que a gente gravou no stand da Protec, vou deixar o link aqui, e tem um outro vídeo também que a gente gravou na fábrica, tá? Vou deixar o link aqui também para quem quiser assistir. A gente participou lá de uma etapa de burn-in do equipamento, então vocês vão poder entender melhor o processo de produção e de fabricação desse tipo de equipamento. Então, bora ver o vídeo. O VentiPro, então, é um ventilador que apresentam dois modelos distintos. Nós vamos ter, então, o VentiPro T10, que é um modelo portátil, com tela de 10 polegadas, leve, perfeito para ser usado em uma condição de resgate, mas ele também é completo o suficiente para ser utilizado em uma beira-leito, né, como um ventilador de UTI. E a gente tem, que a gente colocou aqui no carrinho, o nosso ventilador VentiPro T15, que é um modelo maior, com uma tela de 15 polegadas, que permite um maior número de parâmetros ali sendo visualizados ao mesmo tempo, e além dos também um número maior de ajustes de controle rápido. Que aí mais para frente eu vou mostrar a tela, acho que vai. Bom, pessoal, já vou fazer um corte aqui e comentar que no passado, para quem não sabe disso, a gente tinha praticamente 3 tipos de ventilador. O ventilador ciclado a pressão, o ciclado a volume e a gente tinha o ciclado a tempo para neonatais e pacientes de menor porte. E hoje, graças aos avanços, a gente tem todos num só. Então, não é por causa do tamanho físico do ventilador que ele não é capaz de entregar vários tipos de modos ventilatórios. Então, é sempre importante ter isso em mente. Ficar tudo um pouco mais claro para vocês. E o que diferencia um pouco esse nosso ventilador desse monte de ventilador que tem no mercado? Primeiramente, o nosso ventilador, eles são ventiladores a turbina, né? Tanto o T10 quanto o T15 são ventiladores a turbina, o que confere a eles uma maior mobilidade, tanto inter, né, hospitalar entre os hospitais, quanto intra-hospitalar também. E também uma maior independência da infraestrutura do local. Por quê? Porque eles não vão depender do fornecimento de ar comprimido do local. Tá bom? Isso aí é um ponto que é importante comentar também, que não deixa de ser uma vantagem, né? Numa situação normal, você tendo um ventilador normal, você vai precisar, se você está fazendo deslocamento de paciente, você vai precisar de um cilindro de oxigênio e vai precisar de um cilindro de ar comprimido. Então, a questão da turbina sendo introduzida nesse tipo de tecnologia dá uma versatilidade maior para o aparelho de ventilação. Tá? Então, bora seguir aqui no vídeo. O VentiPro, ele tem diversas modalidades ventilatórias, tá bom? E assim, também falar das modalidades ventilatórias rapidamente, a gente tinha os ciclados a pressão, ciclado a volume, né? Ciclado a tempo, eram basicamente modo assistido, controlado, e isso foi desenvolvendo. Vocês podem ver aqui a quantidade de modos ventilatórios que existe hoje disponível, e nós, na engenharia clínica, precisamos de conhecer isso. Tá? Não podemos deixar isso só na mão do usuário, porque é importante que a gente conheça. É claro que o usuário conhece, mas a gente precisa de conhecer para melhorar a comunicação entre nós e o usuário. Diversas ventiladores ventilatórias e recursos avançados também. Por que a gente fez isso? Então, a ideia é de ele poder se adaptar perfeitamente às necessidades dos mais diversos tipos de paciente. Então, aqui ao lado, a gente acabou colocando um resuminho das especificações do nosso ventilador, mas eu vou dar destaque para algumas coisas. Primeiramente, para os tipos de paciente. Então, ele é um ventilador que ele é adequado desde pacientes adultos até pacientes neonatos. Isso já não vai ser uma coisa que vocês comumente vão encontrar no mercado. Ele já vai ter um FO2 de 21 a 100%. Né? Por ter a turbina, ele também já vai ser independente do fornecimento de ar comprimido. Os volumes correntes, como ele atende neonato, vão desde 2 mililitros até 2.000 mililitros, né? Que já 2 mililitros é um volume bem pequeno, né? Isso é interessante, você poder
ter controle sobre o volume que você está mandando para o paciente. Eu vou fazer mais comentários nesse sentido mais adiante. Seria um volume bem grande, um volume para uma pessoa maior. E questões de desempenho e tudo mais, vocês vão ver que eles vão estar sempre atendendo com uma pressão expiratória podendo chegar a 90 centímetros de água, um PIP, né, caso você esteja querendo fazer uma manobra de recrutamento, podendo chegar ali até 50 centímetros de água. O PIP, para quem não se lembra, é a pressão positiva no final da expiração, ou seja, quando o paciente exala, você pode definir um valor de pressão que, atingindo aquele pressão, ele para a função exalatória. Então, o que acontece é que o pulmão ele fica com uma quantidade de ar no seu interior. Água e diversos outros parâmetros. Quanto aos modos ventilatórios, mais abaixo aqui, né, vocês vão poder ver que que ele é bem completo também. A gente vai ter desde os modos assistidos controlados, que seria essa primeira linha, que seria do volume controlado, pressão controlada, o famoso PRVC e o volume garantido. Esse PRVC é interessante, né? Porque ele consegue controlar simultaneamente o volume que está sendo administrado pelo paciente, como a pressão. Porque tem um parâmetro que é chamado complacência pulmonar, ou seja, se eu dou um acréscimo de pressão no pulmão, quanto é que ele vai distender? Isso varia de paciente para paciente e também varia durante o cuidado, durante o tratamento. Então, essa função PRVC ela é muito interessante porque ela consegue manejar os dois parâmetros, procurando um ponto ideal para o paciente. Né? Até os modos sincronizados, que a gente chama de modo SMV, né? Que ele engloba todos esses modos que eu citei acima, mas com o recurso de pressão de suporte. Além desses modos, ele também inclui ainda o modo MMV, tá bom? Também com o recurso de pressão de suporte. E os modos... O modo MMV é interessante, porque o usuário define um alvo, né, um target, um volume, sei lá, 6 litros, né, no minuto, né, volume minuto. Se o paciente... E outra coisa, esse modo normalmente ele é utilizado quando o paciente está no processo de desmame, ou seja, vai sair do ventilador pulmonar. Então, ele combina ali a ventilação espontânea e o volume minuto, que é o volume que o paciente vai receber durante o minuto. Então, por exemplo, se o paciente, o aparelho percebe que o paciente não vai atingir aquele volume minuto por variação da frequência respiratória, o paciente, o ventilador, vamos dizer assim, ele compensa isso, levando a atingir esse alvo que é pré-definido. Espontâneos, né? Então, nos modos espontâneos, a gente vai ter o PSV, o CPAP, o BIPAP, né? Que a gente consegue simular um APRV através desse modo. E com destaque também para o modo de alto fluxo, que hoje está em bastante visibilidade no mercado. Os modos espontâneos, eles também vão ter como recurso o modo backup. E um diferencial que a gente vai ter aí no mercado é que o nosso modo backup, ele não é travado. Eu consigo selecionar para o meu modo backup qualquer um dos modos assistidos controlados. Então, se o paciente está no modo espontâneo e ele por algum motivo acabou precisando desse apoio do modo backup, né, deixou de respirar, o modo backup consegue entrar e o fisioterapeuta, o médico conseguem configurar qual seria o melhor modo para ele entrar e dar esse suporte para o paciente. Então, resumindo, o paciente ele tem uma pré-configuração que ele deve atingir, né? Se o paciente entra em apneia, por exemplo, esquece de respirar ou diminui a frequência respiratória, por exemplo, ele vai acionar o modo backup e compensar esse desvio do desejado. A parte de monitores também, vocês vão ver que são bem completas, tá? Então, desde os comuns, que é o pressão de pico, o PIP, que todos acabam apresentando, a gente vai incluir também aquelas constantes de tempo do RC inspiratório, né? A gente contempla as resistências inspiratórias, ou mesmo outros parâmetros que são aqueles calculados como aqui vocês podem ver a complacência dinâmica. Então, a questão do equipamento aqui, vocês veem que é um equipamento... Antes de avançar aqui, só me lembrar, né? Não só a resistência das vias aéreas, ou seja, a dificuldade que a mistura gasosa tem de escoar no trato respiratório, ela pode variar ao longo do tratamento.
E a complacência pulmonar, que é aquilo, o acréscimo de pressão, quanto que o pulmão vai deformar, isso também pode ser variado. Então, o que ele está dizendo é que essa monitorização ajuda a enxergar essas variações, né, e a intervenção do usuário. Extremamente completo mesmo. E aí vamos aos diferenciais também, né? O VentiPro, a gente se orgulha muito, né, de ser um ventilador que foi desenvolvido com uma interface gráfica pensada na facilidade do profissional da saúde, né? Sendo o primeiro ventilador mecânico a seguir as recentes publicadas orientações práticas em ventilação mecânica agora 2024, publicados agora pela AMIB e pela SBPT, né? Quase um trava-língua aqui, mas é a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, tá bom? E a AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Para quem não sabe, pessoal, uma UTI é um recurso tecnológico em saúde, né? Antes, lá dos anos, no começo dos anos 50, por exemplo, a gente não concebia a existência de um lugar para cuidar do paciente de maneira intensiva. Então, é importante a gente conhecer essas sociedades todas e aprender a trafegar por elas, fazendo a nossa contribuição. Agora, para conseguir mostrar para vocês um pouco do que é esse diferencial que eu estou falando, né, esses recursos que a gente colocou pensando aí nessas orientações, eu vou colocar aqui um simuladorzinho do nosso software, né, que eu peguei aqui. Ele está simulando aqui, então, a tela do nosso ventilador. Esse simulador é interessante. Interessante se a gente pudesse ter acesso. Tem alguns simuladores aí no mercado, mas é importante você ter o simulador do seu próprio fabricante. Isso também é útil para nós da engenharia clínica entendermos melhor como funciona, como operar esse equipamento sem estar ali com o paciente ligado ou mesmo precisar do próprio ventilador. Essa seria a tela de abertura do ventilador. E que eu queria que vocês observassem. Notem que a gente tem um fluxo aqui já de admissão do paciente. Qual que é a ideia aqui? É facilitar o uso do operador. Por quê? A gente percebeu lá no Covid que realmente as pessoas tinham... Né? Por que teve muito problema? Porque o profissional, às vezes, não sabia, não estava acostumado a operar aquilo. E parte dessa responsabilidade é dos instrumentos do ventilador que não eram amigáveis, né? Hoje o que está muito em visibilidade aí é todo equipamento que você pega, ele ser amigável, ele ser fácil de usar, né? E logo os equipamentos que são ali de suporte à vida, às vezes não estavam atendendo esse recurso primário. E a gente já pensando nisso, a gente seguiu aqui com um fluxo que já vai orientando o profissional nesse caso. Então você vê que é um fluxo de 6 passos. No primeiro passo aqui, na verdade, é o próprio equipamento que está realizando e ele está verificando a condição que o ventilador está operando, se ele está plugado na rede elétrica, se ele está com fornecimento de O2, para antes mesmo de começar uma terapia. Isso é muito importante, pessoal. Isso é fundamental, o aparelho já avisar, porque às vezes você entra com ele em bateria, né? E a bateria acaba ali no meio do tratamento. Então, é um aviso aqui, um cuidado importante que a indústria tomou nesse caso. O profissional já está ciente disso. Como segundo passo, e aqui a gente usou bastante, então, as orientativas da publicação da AMIB, você vai selecionar o modo o paciente. Então, clicando aqui no botão, você já vai poder selecionar entre os 3 tipos de paciente e um grande diferencial aqui, você também vai poder selecionar entre patologias pré-configuradas aqui. Então, nós temos aqui, se você for ver, diversas patologias pré-configuradas e essas patologias, elas foram baseadas em cima daquelas orientações e ela já vai determinar alguns ajustes pré-determinados para você iniciar a ventilação. Então, eu seleciono... Isso aí é uma facilidade bastante interessante, hein? DPLC, por exemplo. Outra coisa, é importante a vocês verem que tem uma quantidade de abreviações ou de acrônimos, né? DPLC, doença pulmonar obstrutiva crônica, e por aí vai. Então, a gente precisa também de ter esse vocabulário para poder conversar com os usuários com segurança, né? Com confiança. No tipo de paciente, seleciona a condição, por exemplo, aqui eu estou com uma ventilação mecânica invasiva, vou selecionar uma pressão controlada para um paciente, por exemplo, que estivesse com Covid. Selecionei um adulto, selecionei aqui o sexo, que vai acabar determinando ali também qual seria o volume a ser
inserido o padrão na pessoa, você ainda consegue determinar o IBW, que vai determinar esse IBW também, ele vai estar... O IBW é o índice, né, o ideal de peso, né, e ele depende se a equação tem uma equação para homem e uma equação para mulher. Então, se essa configuração inicial não é feita, o aparelho vai entender outras coisas. Então, é importante o usuário ficar atento nesse tipo de recurso tecnológico. Está relacionado ali à patologia e à altura do paciente. Por exemplo, vou selecionar aqui, então, um adulto de 1,82, por exemplo. Ele já vai calcular aqui o que seria o peso ideal em cima desses parâmetros, que o que interessa, na verdade, é a altura para determinar esse peso, que por IBW vai calcular aqui esses diversos parâmetros. Aí, em cima da patologia, eu também consigo determinar outros parâmetros configurados, tá? Então, para o paciente, resumindo aqui, né, para o operador, o que ele vai ter que fazer? Vou até voltar aqui. Você vai clicar, selecionar se é um adulto, um neonato, um pediatra, selecionar a condição de operação dele, a altura que essa pessoa tem aproximadamente, confirmei, ele já se configurou automaticamente. Basta você clicar aqui, ele vai estar falando quais são os ajustes, né, para você confirmar que os ajustes que ele está recomendando para você, e pronto. Você pode aqui, como terceiro passo... Eu não esqueça da configuração do paciente. Isso é muito importante hoje em dia. Tá? No passado também era importante, só que isso você não tinha o apoio do computador para ajudar você nessas escolhas. Tá? Então, é importante passar por todas as etapas. Se você quiser configurar os modos ventilatórios, aqui como eu estou num software de demo, aí ele não libera todos os modos ventilatórios, mas vocês conseguem ver que a lista é grande, né? Selecionei o modo, ele mostra todos os parâmetros ventilatórios para aquele modo ventilatório que você está, todos os controles desse parâmetro, e os alarmes que já vão estar configurados em cima desses parâmetros. Então, ele já vai ajustar também os limites de alarme de acordo com o paciente que você tem. Como passo 4, tem o circuito, a montagem propriamente dita do circuito, que ele já vai orientar você aqui. O autoteste, tá bom? Onde ele vai tentar, você seleciona e indica quais os tipos de acessórios que tem e tudo mais, e ele já vai fazer todas as compensações, todas as calibrações para que tenha a máxima exatidão e desempenho ali na ventilação do paciente, tá bom? Então você vê que ele já é ele vai te guiando a realizar o passo a passo e você já consegue realizar... Só um detalhe, ali vocês viram que tem uma função pular, né? Enfim, o importante é fazer todos os autotestes, tá? Isso fica gravado na memória do equipamento, tá? E se o fabricante ele oferece isso para você, é porque é para você usar. Se você pula um teste ou outro, aí fica por conta e risco seu. Então, recomendação do pessoal da engenharia clínica para o usuário é realizar todos os autotestes determinados pelo fabricante. Por favor, não esqueça disso. Esses passos automaticamente. Ao término desse autoteste, ele indica aqui, né, quando foi realizado, se foi realizado. Data, quando foi realizado, se foi realizado. Então, a recomendação é realizar, por favor. A condição. Terminei esses 5 passos, o próximo passo é simplesmente iniciar a ventilação propriamente dita. Tá? Aqui você tem a tela de gráfico, onde a gente apresenta... No passado a gente não tinha, né, essas funções e hoje está muito disponível, está muito amigável, né? As cores ajudam bastante a gente entender num olhar o que está acontecendo com o paciente. Aqui eu tenho volume por pressão, aqui eu tenho fluxo por volume. E esses gráficos você pode escolher qual que você quer disponibilizar para você ver em acordo com o tipo de paciente ou aquela variável que te interessa. As 3 curvas, né, de ventilação, as famosas curvas de pressão, curva de fluxo, as curvas de volume. Você já apresenta aqui também os 2 loopings. Você pode aqui ajustar as questões das escalas desses gráficos. Ao lado você tem o que a gente chama dos monitores primários, né? Os monitores principais ele já mostra aqui, já tentando agrupar por tipo de monitor, e com um clique simples você consegue visualizar toda aquela lista que a gente comentou de parâmetros monitorados. Então basta um único clique e você já vai visualizar tudo num único momento, tá bom? Do lado direito a gente tem os parâmetros de controle, que
Então, modo ventilatório, caso você queira mudar, os controles desse modo. E aqui, o que eu acho que é um grande diferencial também, a gente já tem os controles de acesso rápido, que é o que normalmente você vai mudar, né, durante uma ventilação pulmonar. Acima a gente tem o alarme, né? Ele mostra aqui quantos alarmes estão ativos, mas até para não ficar popando aquele monte de mensagem para o usuário que não vai saber o que fazer, ele já faz uma categorização do que seria mais prioritário naquele momento. Facilita bastante, né? Pelo que eu estou vendo aqui, você clicando no alarme, ele já te mostra aqui versões de software incompatíveis. É muito importante, né? Rastreabilidade, por isso que é importante o inventário. Cada aparelho tem uma versão de software, essas versões são atualizáveis e você precisa, para garantir isso, ter uma boa, vamos dizer assim, parceria, né? Parceria de longo prazo com o fabricante. Então, eu gostei muito dessas funções aí de alarme, porque queima etapa, né? Você já vai direto nos problemas mais prováveis. Você, então, clicando, consegue ver a lista total. E se você clicar sobre qualquer um dos alarmes, ele ainda vai dar uma orientação do que você deveria estar fazendo. Caso seja um alarme de limite, né, você vai ver que o limite correspondente também vai ficar piscando aqui. Então, a gente está com um limite de 6.08 e eu estou com uma monitorização de 7. Clicando, ele já vai para a tela do limite para ver se eu quero ajustar. Eu posso ajustar o parâmetro ou pedir para ele ajustar automaticamente a partir dos parâmetros monitorados. Legal. Clicando aqui, ele identifica qual seria o outro parâmetro e eu poderia ajustá-lo normalmente também. Além, então, de todos esses recursos, a gente ainda consegue ver constantemente quais são os parâmetros do paciente ao lado aqui na parte superior direita, e abaixo temos todos os recursos de manobra que a gente poderia estar realizando com o paciente, tá certo? Então, basta para você suspender aqui. Eu tentei mostrar de um jeito rápido aqui o que seria um fluxo, para todo mundo ver que eu tenho ciência que nem todo mundo aqui é da área de ventilação, mas o que eu queria mostrar é esse diferencial de que esse modo, essa interface que a gente criou, mesmo para alguém que não tem tanta familiaridade com esse processo, ele já consegue te guiar e facilitar em todo esse processo, tá bom? Bom, pessoal, eu gostei, tá? Gostei bastante, a tela bastante amigável, ajuda aqui o passo a passo, né? E você que tem esse equipamento, que planeja ter um equipamento desse, né? Se você tem, cara, cai matando, procure entender profundamente, porque quando precisam da gente, da engenharia numa situação dessa, é porque é uma situação emergencial. Então, não dá para a gente ficar aprendendo na beira do leito, né? Às vezes acontece, mas é muito importante você estar preparado. E assim, agradecer a Protec por estar apoiando o nosso canal Escola de Engenharia Clínica no YouTube, no Instagram, enfim, e agradecer ao Conrado, né, que é o engenheiro biomédico da indústria, né, da Protec, que desenvolveu esse equipamento. Lembrando que a gente passou na Protec na época que eles estavam no burn-in, né? O equipamento fica lá um tempão funcionando, depois é totalmente desmontado. Procura nosso vídeo e vocês vão poder ter o acesso ao conteúdo mais detalhado. E antes de encerrar, né, se você gostou, se você quer aprender mais, comenta, compartilha, porque ajuda a aumentar demais a relevância do nosso tema nas redes e melhorar, consolidar nossa profissão.